Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Repórter MT, o presidente da ARSEC de Cuiabá, que é a Agência de Regulação dos Serviços Delegados, Alexandre Bustamante, que vem pela primeira vez aqui ao Repórter MT e vai nos passar, né, um rescaldo, um resumo do que anda acontecendo por parte da regulação aqui no município de Cuiabá. E a primeira pergunta, primeiro duas boas-vindas aqui ao Repórter MT, presidente, é sobre o transporte coletivo, que é o último burburinho mais forte, não é, que causou polêmica, mas que parece que já teve um desfecho, que foi, infelizmente, com o reajuste da tarifa do ônibus. Foi realmente inevitável reajustar? Bem-vindo aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado aos telespectadores aí do Repórter MT. Para mim é uma honra estar aqui, certo? Para explicar para a sociedade cuiabana o que a agência faz e como ela faz. A agência, desde que nós assumimos ano passado, a gente tem tentado dar para a comunidade cuiabana a maior publicidade possível dos nossos atos. E vim aqui a uma situação dessa, mostrar para a sociedade o que temos feito. Quanto ao tema específico do reajuste da tarifa do ônibus, existe um contrato, certo, que estabelece a relação entre a concessão que o poder público dá a uma empresa para explorar o transporte coletivo. Diante disso, a lei orgânica do município, além do contrato, nas suas cláusulas lá, fala que o reajuste da tarifa será anual. Para isso, o governo federal, há muito tempo atrás, criou uma tabela chamada GIPOT. Essa tabela GIPOT, ela foi confeccionada no Ministério do Transporte. Ela é uma tabela de formato Excel, de que você coloca os dados, insere ali o preço do combustível, o preço do pneu, o preço, o salário do motorista, os benefícios que o motorista faz, quantos quilômetros os ônibus rodam, qual é o consumo médio de combustível por ônibus, a idade da frota. Então diversos fatores são levados em consideração. Aí você dá um enter e cai o preço da passagem. É um negócio que não é técnico, não é político. O que acontece Brasil afora? Você pode questionar alguns dos dados que estão ali. Aí muita gente compara o preço da passagem de Cuiabá com o preço da passagem de São Paulo, com o preço da passagem de outras capitais, mas eles também lá usam a tabela GIPOT, só que tem outros valores, outros fatores. Por exemplo, qual é o preço do combustível em São Paulo, do diesel e o preço de Cuiabá? O preço de Cuiabá, o valor é bem mais alto que o preço de São Paulo. Há um subsídio muito grande por parte do salário da Prefeitura e do Estado de São Paulo para custear o preço da passagem. Se esse subsídio não tivesse implementado no preço da passagem, o preço da passagem em São Paulo seria quase R$6. Só que o usuário paga R$3,80, certo? E o restante, o governo do estado e do município subsidia. O que é subsidiar nesse caso? Além de retirar os impostos que são devidos, ainda injeta dinheiro nas empresas. Paga para as empresas fazer o transporte. De igualzinho Campo Grande. Qual é a diferença de Campo Grande para Cuiabá? O preço, a quantidade de gratuidade em Campo Grande é muito menor. Porque o cálculo da tarifa é simples, resumindo. É o custo total da operação, quanto o cara gasta para fazer o transporte. Divide pela quantidade de pessoas que pagam passagem e não que usam o sistema. Porque se colocar quem usa, aí... Para você ter uma ideia, o cálculo que nós fizemos quando a passagem era R$3,10, se todos que usassem o sistema pagassem passagem... Precisa de aumento. A passagem ia para R$1,99. Baixaria. Muito. R$1,99. Ou seja, um preço bem aquém. Mas eu sou favorável para a gratuidade dos estudantes. Eu acho que é uma forma que tem do Estado ajudar a pessoa a estudar, a dificuldade que os pais têm muitas vezes se deslocar. O certo seria que ele tivesse uma escola do lado de casa, para não ter que pegar ônibus, não correr risco. Mas nós não temos isso aqui no Brasil, nem no Mato Grosso, nem em Cuiabá. Então ele tem que fazer uso do transporte. E quem usa o transporte é um estudante? Quem faz doutorado, quem faz mestrado, quem faz especialização, escola pública, privada, do Estado, da União e do município, todo mundo anda de graça em Cuiabá. E o sistema de Cuiabá ainda é interessante, por causa desse problema do cartãozinho, do cartão de transporte, que você consegue aferir a responsabilidade do aluno. Ele só consegue ganhar a passagem se ele for na escola. Então ele tem que entrar na escola para poder preencher o cartão, para poder ter a passagem para ir e voltar no outro dia. Então obriga o aluno pelo menos a ir na escola. Se ele não for na escola, ele não tem direito à passagem. Então, qual que é a diferença, presidente Bustamante, da situação de agora com aquela situação
Lá quando o prefeito Mauro Mendes assumiu, onde ao invés até de aumentar o valor da passagem, ele reduziu. Qual que é a diferença aí, técnica? Porque matemática, se o senhor for me mostrar, é provável que o senhor me convença quem não esteja nos assistindo. Mas o momento político é outro, a crise influencia... Aquele momento histórico, se a gente começar a olhar tempos atrás, alguns fatores foram levados em consideração. Por exemplo, era calculado o ICMS no combustível e no final do ano foi retirado. Ou seja, implementado em 2015, foi retirado em dezembro de 2014, mas efetivamente a portaria do governo do estado foi em julho de 2015. Ou seja, os empresários pagaram 6 meses de ICMS. O problema deles, certo? Mas você não pode também, em detrimento do empresário, que fala, não estou fazendo defesa de empresário aqui não, estou falando só querendo ser o mais justo possível. Ele não pode pagar um tributo que ele não recebe para ele. Ponto. E a partir de julho até dezembro ele foi isento. São fatores que você tem que levar em consideração no cálculo da tabela, que você consegue retirar o preço. Você pode, por exemplo, fazer uma manobra grande nas linhas de ônibus de Cuiabá, reduzindo a quilometragem rodada. O que é isso? São linhas sobrepostas que não precisam estar. Então você recalcula, você redistribui os ônibus, você diminui a quantidade de quilômetros, você afeta no preço da passagem. Mato Grosso, melhor específico, Cuiabá hoje tem o segundo melhor salário do motorista de ônibus do Brasil. Empata quase com São Paulo, que é o maior do Brasil. Ou seja, nosso motorista ganha bem, isso impacta no preço da tarifa. Não estou falando que ele deve ganhar menos, mas tem que ser levado em consideração as outras capitais. Então tem muitos fatores que a gente tem que levar em conta. O nosso óleo diesel aqui, por que diminui? Porque se você isentar o ICMS do óleo diesel fica mais barato e o preço da passagem cai. Então, como fez o governador. Como fez o governador a pedido do prefeito Mauro Mendes, que foi lá no governador, fez uma reunião, mostrou os números, as planilhas para ele, o governador sensibilizou. Não, vocês estão certos, tem que abaixar mesmo, não tem necessidade disso. Porque é um valor certo, sim, mas para o cofre do Estado, que está precisando de dinheiro, é importante. Faz falta. Mas os 20 centavos na passagem para o usuário é muito mais importante do que para o Estado. Essa foi a equação feita, né? Essa foi a matemática levada em consideração na hora da isenção. Presidente Bustamante, a grande pergunta hoje, todo mundo está pagando aí R$3.060 e ninguém está pagando satisfeito, né? Porque há deficiências aí ainda na qualidade do transporte coletivo. A grande pergunta é: a prometida licitação desse setor, prometida pelo prefeito Mauro Mendes, vai sair do papel, vai estar de fato em trâmite quando? O prefeito Mauro Mendes, quando recebeu a prefeitura de Cuiabá, ele recebeu já um contrato aditado pelo antigo prefeito, prorrogando o contrato de transporte coletivo mais 5 anos. Né? Então, o prefeito Mauro Mendes pode até questionar isso na justiça, mas que ele vai lançar o edital, ele vai. Quando? O edital está na fase final, certo? Nós estamos fazendo os estudos, apresentando, porque tem uma empresa que está ajudando na confecção do termo de referência no edital, mostrando as propostas que pode ser de um contrato. Porque, Paulo, o mais importante disso tudo é o contrato. O contrato firmado entre a empresa e o poder público, até para exigir a contraprestação da empresa com serviço de qualidade. Vou te dar um exemplo. Tem linhas de ônibus que, quando fizerem esse contrato, que está vigiando hoje, que a multa para retirar um ônibus é tipo R$200. Aí o que a empresa faz? Se naquele horário tem pouco usuário e a linha do ônibus o contrato de combustível, motorista, não é suficiente, o que ele faz? Ele tira a linha e paga a multa. É mais barato. Para ele é mais barato tirar a linha e pagar a multa do que colocar o ônibus rodando, batendo. Entendeu? É isso que tem que ser feito. A multa, ela tem que ser mais pesada do que o prejuízo de ter a linha. Então ele tem que rodar para não pagar a multa. É isso que a agência está fazendo com ele. Um exemplo que nós fizemos agora foi o TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, para que as empresas entreguem os 53 ônibus. Né? É contratual? É. Mas se ela não entregar, a multa é pequena. Então nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com as empresas, com os empresários, levamos esse termo de ajustamento de conduta ao conhecimento do Ministério Público, para todo mundo tomar ciência do que a agência estava fazendo. Estabelecemos uma multa mais cara do que o próprio ônibus. Ou seja, se ele não entregar o ônibus no prazo devido, esse TAC tem força extrajudicial de cobrança. Então nós vamos tirar do lucro da empresa o preço do ônibus. Ou seja, é mais barato ele entregar o ônibus do que pagar a multa e ter que entregar o ônibus depois. Pois é, mas aí a gente ainda não tem, então, pelo que eu entendi, o governo municipal não tem ainda uma data para que isso possa já... Sabe por que eu estou perguntando também?
Primeiro que já é uma angústia muito grande, né, para quem mora em Cuiabá e depende diretamente do transporte coletivo. Segundo, porque o prefeito Mauro Mendes em si, anunciando a sua candidatura à reeleição, terá também uma regra eleitoral, uma decisão, né, de não poder ultrapassar certo limite de tempo, não é? Ou seja, teria aí mais ou menos mais uns 2 meses e pouco para proceder esse tipo de ação administrativa. Paulo, mesmo que possa parecer que o prefeito está tomando as decisões morosas, mas as decisões estão sendo tomadas com muita prudência. Não adianta querer fazer de afogadilho para depois vir um prejuízo grande para a sociedade. O ideal é estudar realmente, fazer um termo de referência muito bem feito, um edital de licitação bem feito, que implique pensando em tudo, inclusive até o preço da passagem. Tu já imaginou se a gente faz uma licitação que o preço da passagem nova fica mais cara do que está atual? Então tudo tem que ser levado em consideração, para não ter que a sociedade depois falar, pô, isso aí podia demorar um pouquinho mais, erraram nisso, erraram naquilo. Não, ele está tendo muita prudência, está levando em discussão com quem está participando. Tem o fator VLT também que tem o fator VLT é imprescindível nisso, porque as novas concessões que estão sendo feitas a nível de Brasil, elas não são de menores de 10 anos. O empresário hoje não quer investir em um contrato, porque ele investe muito alto no contrato, com contratos pequenos, com pouco tempo, porque senão ele investe muito nos primeiros anos e não consegue ter o retorno dos anos para frente. Então as concessões são de 20 a 30 anos. Né? E o transporte coletivo, quando você vai fazer um contrato com uma pessoa de 20 a 30 anos, você tem que ter calma, prudência, responsabilidade. Isso o prefeito atende demais. Prova disso, até mudando de assunto, é o zelo ou excesso de zelo que o prefeito ou a administração do Mauro Mendes tem tomado quanto à questão da iluminação pública, que é o nosso próximo assunto agora, que daqui a pouco será também da alçada da ARSEC em termos de fiscalização. Quer dizer, trabalha-se nesse instante com esse zelo para que não haja problemas de ordem jurídica, futuras, que possam prejudicar diretamente o usuário, não é isso? A realidade é o seguinte, o poder público tem muita força quando faz uma licitação dessa. Uma empresa que se propõe a assumir esse serviço público, e nós estamos falando os 4 serviços grandes da agência de fiscalização, que são o resíduo sólido, ou seja, o lixo, da coleta até o tratamento, água e esgoto, o transporte coletivo urbano e a iluminação pública. São produtos que atacam a toda a sociedade. Sim, diretamente. Diretamente. Né? Porque o lixo é o seguinte, você só sente a preocupação do lixo se não passar e recolher. Se passar e recolher, você não quer nem saber onde está sendo a destinação. Quantos da sociedade cuiabana conhece o lixão aqui? E tem que ter um aterro sanitário. E como é que está essa situação? Então isso tudo está sendo tratado. E são problemas que não são de agora, não é o problema que o prefeito Mauro Mendes pegou. Cuiabá tem quase 300 anos. Sim. E nós estamos tentando dar melhor qualidade nessa gestão, que é a primeira gestão do Mauro Mendes. E nesse período ele tem feito um trabalho de pesquisa, um trabalho de verificar a nível de Brasil experiências exitosas que deram sucesso. Não que o modelo serve para Cuiabá, mas serve pelo menos de esqueleto para adaptar às necessidades de Cuiabá. É o caso do transporte coletivo urbano, voltando a ele. Muita gente fala da necessidade que todos os ônibus tenham ar-condicionado. Tá? No contrato não estabelece isso. Quando nós fizemos isso há tempos atrás, esse contrato, nós fizemos ente público, não foi eu que fiz esse contrato, mas como eu assumi, eu tenho que ter responsabilidade de fazer a gestão. Lá não fala que eu tenho que obrigar o empresariado a ter ar-condicionado. Olha que loucura que é. Então, numa licitação, você tem que colocar que todo ônibus tem que ter ar-condicionado. Para depois, no futuro, como é que você vai cobrar de uma pessoa que não tem obrigação de colocar? Né? Aí, qual é a ideia da agência? A agência como regulador, com regulação do transporte coletivo urbano. É sentar com os empresariados do transporte coletivo urbano e falar, tudo bem, você não quer colocar, irmão, mas você tem que colocar climatizadores. Aonde não tem ar, tem que colocar climatizador. Mas climatizador em Cuiabá, está funcionando muito bem em Fortaleza. Mas lá é muito menos quente do que Cuiabá. Mas é melhor com ou sem? Não, é melhor com ar-condicionado. Sim, mas você sabe o que acontece com o ar-condicionado? É muito mais caro? É muito mais caro? Não é o problema do preço. O ar-condicionado em si não é problema. O problema é o gasto maior do combustível, que gasta mais combustível. Quando o ar-condicionado dá problema, tem que parar o ônibus para arrumar o ar-condicionado, e ar-condicionado em Cuiabá dá problema, porque o carro com ar-condicionado é uma coisa. Você não roda o dia inteiro. O ônibus coletivo é mais... Roda 24 horas, é o ar-condicionado que não desliga. Então tem todas essas nuances. Eu não estou falando que não tenha a ter com ar, tem que ter o ar. Mas e não tendo?
Como nós vamos resolver o problema? A minha ideia... O climatizador seria o plano B. Mas o climatizador tem dado mais sucesso em Fortaleza do que os ar-condicionado. A sociedade de lá tem preferido. Por quê? Porque o climatizador, além de diminuir a temperatura, ele umidifica o ar. O ar-condicionado seca o ar. Mas eu ainda continuo achando que o ar, para quem vive esse calor... Eu vou te falar o seguinte, absurdo, você sabe onde é que é bom o ar-condicionado? Eu estou falando, quero deixar bem claro, nós estamos fazendo estudos para tentar verificar a melhor necessidade de onde pode ser empregado. Você quer ver? O cara que vem, o passageiro que vem do porto ao centro, não dá nem tempo de sentir o calor e frio. Compensação aqui o cara que vem do pé do 90, eles têm que ter ar. Tem que ter ar. Entendeu? O cara que vem do Tijucal, eles têm que ter ar. Então, esse trabalho que tem que ser feito... Só que às vezes o cara vem do pé 90, o cara vem do pé 90, ele pode passar no porto, ele pode passar, dependendo da linha. Eu não estou falando que o cara do porto não tem que ter ar. Estou falando que a distância é tão curta e o abre e fecha de porta... É aquilo lá que acaba, né? Pois é, que o clima nem esfria. Entra um vapor e acaba andando. A gente estava trabalhando com isso, sabe que numa sala, num ambiente, onde é que entram 10 pessoas e o ar-condicionado está ligado, esquenta. Ou o ar não dá conta, né? Mas como falar, e se a porta ficar aberta, esquenta mais ainda. Aí você imagina, está gastando mais combustível e não atinge a finalidade. Então, são essas discussões que nós estamos tendo, mas vamos tentar trazer uma solução. Não tem ar-condicionado desde que começou o transporte coletivo de Cuiabá. Nós estamos discutindo para criar uma solução daqui para frente. Que é o quê? Tentar trazer esse climatizador, se funcionando bem está em outro município, porque Fortaleza é quente, não tão quente feito Cuiabá, Cuiabá é uma das cidades mais quentes do Brasil, mas tem dado certo, eu acho que não vai ser muito diferente de Cuiabá. Vamos testar, pelo menos testar. Alexandre Bustamante falando conosco, as notícias da Agência de Regulação dos Serviços Delegados do município de Cuiabá, aqui no Repórter MT.